E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre os episódios 2 e 3 de 1899, porque eu tô assistindo bem devagar pra curtir a história. Creio que assim talvez seja um jeito que me deixa mais satisfeito ao tentar descobrir, né, os mistérios aos pouquinhos. Eu sei que muita gente gosta de fazer a maratona, mas nesse caso específico eu acho que é um projeto que vale a pena ir assistindo aos pouquinhos. Então se você ainda não assistiu os episódios 2 e 3, dá um pause, porque a partir de agora vai ter spoiler. Eu sou o Júlio Kovacs, lembre-se de curtir o canal e para não perder nada, tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Nesses dois episódios a gente teve algumas respostas e novos questionamentos, assim, para quem ainda não assistiu a sequência, como eu, muito mais dúvidas foram surgindo. Por exemplo, a Maura, que é uma das personagens principais, ela está escondendo algumas coisas, talvez até o seu próprio nome. A gente viu que lá no terceiro episódio, o Capitão Larso acha a lista dos passageiros e tem o nome dela. E também no episódio 2, quando ela está conversando com aquele cara estranho, o Daniel, que tem o besouro colorido, ela demora um pouquinho para responder o nome bem típico de uma pessoa que está mentindo. Então isso é uma das pontas assim que eu tô tentando ainda descobrir o que essa personagem tá escondendo. Será que ela tem um outro nome ou será que realmente ela tava lá naquele outro navio? Agora também a gente teve a participação um pouco maior, né, do gurizinho ali que também conhece o Daniel. Então a gente sabe que os dois ali são personagens que estavam lá naquele navio e ao mesmo tempo estão escondendo um monte de coisa. A gente tem também outros personagens, tipo o Jeremy e a Clemence, em que ele já conhecia ela adiante. Também achei bem interessante a questão dos brincos dela serem iguais aos logotipos da empresa que fez o navio, que provavelmente deve ser uma empresa do futuro, porque a gente vê no final do segundo episódio, né, tem aquelas telas assim meio que tipo de televisão. E logo no final do terceiro episódio, o carinha lá, o Daniel, faz sumir o navio e ir para um outro lugar. Foi aí que eu parei. Então a trama ela começa a se complicar porque a gente vê que tem algumas salas secretas ali naqueles navios que fazem com que as pessoas tenham alucinação, talvez eles tenham controle dos sonhos que as pessoas estão acontecendo ali. Então esse experimento que está acontecendo ali faz com que as pessoas sejam totalmente manipuladas por essa empresa ou por esses seres que estão fazendo isso. E eles acabam revivendo as suas histórias de pesadelo, aquelas coisas que eles tentam esconder das outras pessoas, tipo aquela personagem chinesa que matou a sua amiga e tomou seu lugar para ir nessa viagem. Então a gente está vendo assim que cada um tem o seu podre, assim como aquele francês que está tentando esconder a sua epilepsia, acredito que seja isso, e que não tem um casamento feliz. A gente vê então diversos personagens começando a se revelar, assim como o padre, que na verdade é um homossexual, sendo a ovelha do lobo, que está tentando também se encantar com aquele outro rapaz que está viajando na terceira classe. Então a gente começa a ter uma complexidade muito maior. E o legal desse tipo de série é que um episódio dá uma resposta, mas ao mesmo tempo ele já dá uma série de perguntas. Por exemplo, por que mataram aquela menininha no final do episódio? Por que isso? Qual é a função que ela vai ter na história? A gente viu que causou uma comoção muito grande e logo na sequência vários outros personagens começaram a morrer e a partir disso o terror começa a se instalar no navio, porque eles já estão vendo mais ou menos que vai acontecer ali o que aconteceu no outro. Então é visto que eles não têm a mínima possibilidade de sair dali, pelo menos não no momento, mas alguns personagens que estão escondendo as informações, como o gurizinho, o Daniel, o Jeremy, também sabem algumas informações que os outros personagens não têm conhecimento. E é claro que a luta entre as memórias, o capitão está se perguntando assim, eu falei com a minha filha, eu enxerguei a minha filha, mas ao mesmo tempo eu sei que ela está morta, e ali nos envelopezinhos vai dizendo a mesma frase, né, que o que está perdido pode ser encontrado, e isso deixa, né, uma suspeita para a gente, assim, que nada está perdido e que realmente a Maura, por exemplo, pode encontrar o seu irmão. E os outros personagens também poderiam voltar, assim como a menininha ali que foi assassinada por aquele cara ou morreu em virtude daquele besouro, daquela situação que aconteceu ali. Então a gente teve dois episódios assim, muito bons em relação ao primeiro episódio, que foi uma apresentação dos personagens. Já no segundo e terceiro o suspense cresceu
e mostrou algumas situações assim mais concretas da história do que está acontecendo. Então achei bem interessante esses 2 episódios também, tanto quanto o primeiro, e depois já vou assistir o 4º para fazer mais um vídeo para vocês comentando assim aos pouquinhos para ir curtindo essa série, tentando resolver os mistérios e ficando longe de spoiler, ficando longe do Twitter, para que ninguém conte as coisas que vão estar acontecendo ali na frente. Então peço para vocês, se vocês forem comentar aqui, falem somente assim do primeiro, segundo e terceiro episódio, porque daí eu vou estar falando aos pouquinhos dos próximos, porque tem várias pessoas que ainda não maratonaram e não viram os episódios na sequência. Caso alguém der spoiler, eu vou apagar. Tá bom? Mas comente aqui embaixo sobre os episódios 1, 2 e 3. Um abraço e até o próximo vídeo.